Olá pessoal, nesta aula veremos o exemplo de autocomplete utilizando o framework jQuery User Interface. O que é o autocomplete? Do inglês, autocompletar. Quando você, em um componente, começa a digitar uma determinada palavra e automaticamente a aplicação vai retornando ao internauta as palavras ou os valores que tem alguma relação com aquele texto que você está digitando, isso é um autocomplete. Então, eu digitei a palavra A. Se eu tivesse digitado aqui a palavra Java, ele me retornou os valores Java e JavaScript. Então, isso é um autocomplete. Para esse exemplo, nós temos aqui uma página HTML muito simples, contendo basicamente o campo do tipo input, type text, que receberá as palavras-chave para serem autocompletadas pela jQuery. Então, para isso, pessoal, nós temos aqui que importar aqueles elementos do framework jQuery UI. Quais são esses elementos? Nós temos aqui o estilo visual dos elementos, que é o nosso CSS, importado aqui com a tag link. Nós temos que importar logo em seguida a biblioteca jQuery e, finalmente, a biblioteca jQuery UI. Com esses arquivos importados para a sua página HTML, você pode, então, chamar o widget em qualquer um dos seus elementos de página. No nosso caso, eu vou chamar o widget de autocompletar. Em qual elemento? No elemento tags. Então, o primeiro passo é localizar o elemento tags com um seletor. Então, o nosso seletor que eu vou utilizar é o seletor que encontra o elemento pelo ID deste elemento. E em seguida, nós podemos colocar aqui nesse elemento, chamar a função autocomplete. Dessa forma, nós preparamos o nosso elemento para ser autocompletado pela biblioteca jQuery UI. Agora, nós precisamos informar aqui como parâmetro desse autocomplete, entre chaves, pelo menos o source que contém as opções de valores para serem comparados com o valor que está sendo digitado nesse campo de texto. Então, o meu source, que é a minha fonte de dados, deverá ser informada aqui dentro. Agora, para isso, eu vou precisar construir uma fonte de dados. E essa fonte de dados pode ser simplesmente um array JavaScript. Então, eu separei aqui um array contendo uma série de valores. E agora podemos informar essa variável que contém o array, aqui como sendo a nossa fonte de dados. E a partir do momento que nós começarmos a digitar alguma coisa aqui, ele vai pesquisar dentro desse array que nós informamos o valor que atende a esse critério que está sendo pesquisado aqui dentro desse campo. E ao clicar em cima do valor, ele coloca aquele valor dentro do campo autocomplete. Então, essa foi a aula de autocomplete. Na próxima aula, nós veremos um autocomplete um pouco mais complexo, utilizando aí valores recuperados de um web service, através de um recurso Ajax, utilizando a biblioteca jQuery UI. Vejo vocês na próxima aula, pessoal.